prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Daniele Bergami, sou aluna do curso de Psicopedagogia Clínica e Institucional da Universidade Estácio de Sá, campus Recreio, Barro Verde, que é coordenado pela professora Rosária Castilhos, e eu faço parte também da equipe do Conselho de Organização das Palestras, também coordenado pela professora Rô. E hoje nós teremos a palestrante Flaviane Ribeiro com o tema As Potencialidades da Psicopedagogia Institucional. A Flaviane é uma profissional incrível, ela é doutora em saúde da criança e da mulher, é psicóloga, professora e pesquisadora também da Universidade Estácio de Sá. E eu tive um privilégio de cursar uma disciplina na pós com a Flaviane e foi uma experiência maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês irão adorar a palestra. Não esqueçam de se inscrever no canal da nossa querida professora Rô e deixar o seu like após o final da palestra. Tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou Flaviane Ribeiro, sou psicóloga, sou professora doutora na Universidade Estácio de Sá, tanto no nível da graduação do curso de Psicologia, quanto a nível da pós-graduação do curso de Psicopedagogia Clínica e Institucional. Estou aqui para trazer um tema que é muito caro para mim dentro da psicopedagogia, que é pensar a psicopedagogia institucional, né? Então, a minha formação na psicologia, ela caminha numa direção da psicologia social, de uma psicologia social crítica. Então, meu mestrado, meu doutorado caminharam aí nessa direção, e eu vou trazer um tema, então, que me toca muito, que me afeta, que é exatamente pensar as potencialidades de uma prática em psicopedagogia institucional. Tá? Espero poder contaminar vocês um pouquinho com esse olhar. Reconheço que quando estudamos psicopedagogia, o que talvez esteja muito latente, o que em geral nos traz até um curso de pós-graduação como esse, são as práticas clínicas, né? Então, quando a gente entra no curso, a gente também se surpreende, entendendo que também há outros modos de trabalhar dentro da psicopedagogia, e é um pouco esse olhar que eu vou trazer para vocês, tentando também colocar a lupa nas nossas potencialidades dentro desse campo, tá? Bem, então eu começo a minha fala tentando provocar vocês. Vou trazer duas provocações. Na verdade, a primeira é fazer com que vocês pensem o que temos feito nas escolas, né? O que a gente tem feito, que práticas são essas que nos capturam dentro dos espaços escolares, dentro dos nossos consultórios. Que olhar é esse que a gente tem para um campo quando a gente pensa as dificuldades de aprendizagem? E a outra provocação é pensar as possibilidades de atuação nesse campo, que possibilidades são essas que temos de intervenção, o que a gente pode fazer, né, como prática interventiva, pensando aí uma psicopedagogia institucional. Já digo também que a minha fala está muito inspirada num artigo que a nossa querida professora Rô, professora Rosária, publicou na web sobre psicopedagogia institucional e o combate ao fracasso escolar. Sugiro que todos visitem esse artigo, busquem por ele, talvez ajudem também a entender as apostas e complexidade desse campo, tá? Bem, então, pensando as minhas provocações, a primeira é o que temos feito nas escolas. Sempre gosto de pensar a nossa formação antes de pensar a nossa prática, né? Nossa atuação. Fico pensando o quanto a nossa formação acadêmica, né, em termos de graduação, ela talvez nos convoque a pensar um descompasso, não é isso? Entre o que a gente está estudando, entre o conteúdo acadêmico e o campo, né, a prática. Tem um descompasso, a gente em geral sai da universidade de modo muito fragmentado, né, e quando a gente entra num campo, a gente entende que esse campo é móvel, que esse campo é um todo, que esse campo não é fragmentado. Então, o primeiro ponto seria pensar o que temos feito, poder olhar para trás e entender essa formação acadêmica que a gente traz, o quanto ela potencializa ou o quanto ela possibilita olhar para o aluno, olhar para a escola de modo complexo, de modo a olhar o todo e não uma certa fragmentação. Isso que eu estou dizendo é muito importante.
A gente tem autores clássicos na educação, na sociologia da educação, que vão discutir isso, né? Por exemplo, os riscos da fragmentação, da compartimentalização dos conteúdos, dos saberes, e não somos fragmentados, somos seres totais, complexos, planetários, sustentáveis. A gente precisa olhar a partir dessa complexidade e, em geral, as disciplinas, né? O curso de graduação nos fragmenta. E a gente precisa, então, olhar o todo, entender que a escola, né, que os alunos, que as dificuldades, elas não acontecem ao acaso, elas também são produzidas a partir de contextos escolares, familiares, sociais, econômicos. Então pensem nisso, né? Eu acho que o primeiro ponto para a gente problematizar o que temos feito é olhar para trás e olhar para a nossa formação. Outro ponto, ainda pensando a formação, é a questão da interdisciplinariedade. A gente consegue, de fato, fazer valer uma interdisciplinariedade? Tenho dúvidas, né? Tenho dúvidas, acho que a gente ainda não está nesse ponto. E aí eu tô dizendo isso porque quando a gente entra no chão da escola, ou a gente está atuando numa prática psicopedagógica, ela por si só já parte de uma premissa de interdisciplinariedade. Quando eu falo de psicologia e de pedagogia e esse encontro, eu já estou falando de um outro lugar, né? Fugindo de um especialismo. Eu já estou falando de fusão de saberes. Então, eu preciso fazer valer essa interdisciplinariedade. E quando eu estou dizendo isso, eu estou querendo marcar que é preciso complementar saberes e não rivalizar saberes, né? A gente não sabe mais que o outro. A gente não tem um saber maior nem menor. Temos saberes diferentes. E a grande riqueza, a grande aposta é complementação de saberes, né? Então pensem nisso, o quanto a gente faz valer uma complementação de saberes e não uma rivalização, o quanto a gente de fato está aí se disponibilizando a fazer uma interdisciplinariedade. Esse é um outro ponto para pensar o que temos feito nas escolas, né, com relação às dificuldades de aprendizagem. E o outro ponto é o trabalho em equipe. O coletivo, a gente consegue fazer um trabalho em equipe, potência, entendendo que o coletivo, que o grupo é móvel, que o grupo é fluido, que o grupo não é estático, né? E aí eu sempre penso naquele conceito muito usado por todos nós, que é a dinâmica de grupo. E quando Kurt Lewin traz esse conceito, né, de dinâmica de grupo, ele não está falando daquela dinâmica que a gente busca no Google e aplica. Ele está falando que o grupo é dinâmico, que o grupo tem um movimento, que um grupo é móvel. E aí vem a complexidade de um trabalho no grupo, com um coletivo de pessoas. Não é simples, né? Então, fico também pensando o quanto a gente consegue intervir no grupo de modo potente. O quanto a gente consegue entender que um grupo é móvel, que um grupo é fluido, que as pessoas que estão ali estão em movimento, um grupo não é estático. O quanto eu preciso me apropriar, né? O quanto eu preciso primeiro ouvir aquele grupo para depois entender o que cabe, o que a gente vai trabalhar, como a gente vai trabalhar. Então, pensem nisso. Então, eu sempre acho que quando pensamos a nossa prática, o que temos feito, isso não pode ficar fora. Eu preciso entender como a minha formação se desdobra na minha prática, tá? Então, dito isso, também quero marcar que quando pergunto o que temos feito nas escolas, o que temos feito com relação à dificuldade de aprendizagem, também não é incomum a gente prontamente localizar as dificuldades de aprendizagem no aluno. Então, essa individualização ou essa psicologização das dificuldades de aprendizagem também me preocupam. Essa individualidade, esse modo muito estreito de compreender dificuldades, isso me preocupa porque, em geral, pode não estar ali, né? A dificuldade de aprendizagem, ela pode ter sido produzida. Inclusive, a gente fala de dificuldade de aprendizagem e pouco falamos de dificuldades de ensino, né? Reconheço que, em alguns casos, a dificuldade de aprendizagem ela vem a reboque de uma dificuldade de ensino. Então, a gente não pode desconsiderar contextos, né? A gente não pode prontamente localizar uma dificuldade no aluno problema. E a gente faz isso sem muito estranhamento. A gente já coloca a lupa no aluno. E aí fica difícil, né, tirar ele desse molde quando a gente já captura e localiza prontamente nele
todas as dificuldades que ele está manifestando. Então, quando eu pergunto lá o que temos feito, também acho importante a gente entender que as dificuldades podem não estar somente ou apenas no aluno problema, né? No aluno que tem problemas de aprendizagem. Outro ponto, também estamos muito habituados a procurar causas das dificuldades, e a gente pouco entende que as dificuldades são produzidas, podem ser fabricadas no encontro com um contexto, que pode ser o contexto escolar, pode ser familiar, pode ser socioeconômico. Então, eu não posso olhar para uma dificuldade de aprendizagem de modo simplista. Eu preciso olhar para ela tal como ela é, na complexidade que ela manifesta. Então, me parece que o ideal para a gente entender o que temos feito, né, e poder criticar essa realização, é olhar para os fenômenos como sendo produzidos, construídos também. Então, é um deslocamento do paradigma da causa para a produção dos fenômenos. Cuidado, gente, porque em nome de uma proteção e de um cuidado, a gente contribui para excluir, para segregar aquele que já é considerado diferente, aquele que já tem questões. Então, pense o quanto a nossa prática psicopedagógica, ou de psicologia, ou de professor, pode também estar contribuindo para excluir, para segregar aquele que já é diferente, tá? Só para a gente ficar atento a isso, né? Colocar e imprimir um certo estranhamento nos nossos modos de ser e estar na escola, ser e estar enquanto psicopedagogo, tá? Bem, isso é o primeiro ponto da minha fala, a primeira provocação. A segunda seria pensar possibilidades de atuação, né? Então, como a gente atua com viés psicopedagógico institucional, já digo a vocês que não é simples, né? Eu preciso entender a escola como um todo, entender a escola a partir dos seus movimentos. Então, um trabalho de psicopedagogia institucional, ela vai olhar para além do aluno. O nosso foco é a escola, olhando a escola enquanto instituição, enquanto uma instituição que fala, e fala muito, olhando para a família, ou seja, olhando para a comunidade escolar como um todo. Então é aluno, família, escola, entendendo escola não apenas como professor, né, entendendo escola como todos que estão ali em prol da educação, e a nossa intervenção deve fazer falar esse todo da escola, desde os funcionários da limpeza, o pessoal da cantina, né, do refeitório, os professores, o pessoal da secretaria, a direção, todos ali estão em prol da educação, e o nosso olhar enquanto psicopedagogo institucional tem que ser para esse todo, tá? Então, entendendo que eu preciso olhar para o todo da instituição, eu preciso então compreender que essa escola fala e muito, e eu preciso compreender da onde ela fala, assim como a família também, assim como o aluno também. Então, se tem algo que é potência numa prática da psicopedagogia institucional, é a gente poder habitar o território existencial da escola. Isso não é qualquer coisa, não é meramente habitar um território físico da escola, estar ali, né, presente fisicamente. Não, é habitar um território existencial, é estar entre as pessoas, é entender que aqueles professores, eles também estão trazendo nas suas falas, também estão desdobrando práticas que estão para além deles. Eles também são reflexo de uma instituição. Os diretores, os professores, pensar também essa não rivalização entre educação familiar e educação escolar. Eu acho que isso é muito grave quando a gente faz uma rivalização entre o que é da escola e o que é da família. Gente, todos estão em prol da educação, todos. Então não é uma rivalização, é uma complementação, né, de saberes, de educação, de práticas. Família e escola tem que estar junto sempre. Isso também é potência de intervenção quando a gente pensa em dificuldade de aprendizagem, né? Então essa questão do que cabe à família, do que cabe à escola, cabe tudo para todos e para cada um de nós. Não vamos cair nessa rivalização, né? Em momentos como o de pandemia, que a gente tem aí uma importância
da família, no processo de mediação do conteúdo, isso se agudiza, né? Cada vez mais a gente passa a falar dessa interação que tem que ser estreita entre família e escola, né? Sempre tenho dito nas minhas falas que a escola não está fechada nesse momento. A escola pode estar fechada fisicamente, mas ela está muito atuante e muito presente na casa de cada um de nós, né? Então, principalmente se for aí crianças de primeiro segmento, muito mediadas pela família. Essa família tem sido um mediador importante do conteúdo com essas crianças, então a proximidade com a escola deve acontecer nesse momento de modo muito estreito e tem que ser importante que isso aconteça. Então, quando eu digo que essa prática de psicopedagogia institucional eu olho para o contexto, talvez eu precise então me apropriar, né, de saberes que me permitam olhar para a escola enquanto uma instituição, enquanto produção também, né? Vocês sabem que a fala não é qualquer coisa e eu preciso ajudar essa escola a falar. Essa escola a falar. Parece um pouco contraditório, né? Porque o que a escola mais faz é falar, não é isso? A gente tem aula acontecendo em todas as salas, né? Pelos corredores, pessoas falando, o recreio, aquele agito, né? Aquela fala que vem às vezes de modo muito presente, muito intenso, mas ela fala pouco sobre si mesma. Esse é o ponto. A gente precisa ajudar a escola, enquanto psicopedagogo institucional, a ajudar a essa escola a falar de si mesma, a entender o que é ser escola, qual é a filosofia daquela escola, que práticas aquela escola transborda. Vocês sabem que as escolas são muito diferentes e eu preciso me permitir ouvir a escola. Às vezes essa fala, ela não vem, né, no discurso. Vocês sabem que o corpo fala, né, que a gente fala de muitas maneiras. Às vezes entendemos aquela escola observando práticas, observando cenas que estão acontecendo ali. Então é preciso ajudar essa escola a falar. É isso que a gente quer ouvir. Que escola é essa? Que práticas são essas? Então, o primeiro ponto, ouvir a instituição. Ouvir a instituição, vocês sabem que a gente pouco fala, né? Sobre a instituição, sobre o que nos atravessa. Eu sempre acho que o gatilho da violência é exatamente esse, né? A violência começa quando a palavra perde o valor. Eu não consigo colocar em palavras, talvez eu parta ao ato, né? Talvez eu seja violento, agressivo. Então, isso que eu estou dizendo é para pensar a prática do professor, muitas vezes, na escola. Vocês sabem que ser professor não é fácil, né? É na dor de viver, é todo dia. Se for primeiro segmento, é todo dia mesmo, né? Talvez com os mesmos alunos, né? Com os mesmos profissionais naquela escola. Então, tem uma questão de regularidade, de convivência, que não é qualquer coisa. E eu preciso falar disso. Preciso falar. É quando eu falo que eu me escuto. E talvez eu elabore, e talvez eu não tenha práticas violentas com o meu aluno, com a família, ou com os próprios funcionários da escola. Então, olha aí um desafio para o psicopedagogo institucional, fazer a escola falar. E quando eu digo fazer a escola falar, é fazer falar todos aqueles que estão ali transitando por aquele espaço, é fazer o aluno falar também, é fazer a família falar, e não com uma postura de acusação, né? Uma postura de alguém que está ali para dizer o que é certo, o que é errado, porque a gente não sabe, né? O que é certo, o que é errado, a gente está ali para pensar junto, a gente está ali para tentar potencializar práticas e ações. Então pensem nisso, né? O quanto a gente não aprende a manejar uma escuta dessa natureza, o quanto a gente não aprende a intervir no grupo, no coletivo. Sempre acho que a potência está ali, quando a gente consegue provocar a fala no outro e ele consegue se ouvir, talvez ele elabore, né? Eu acho que essa é a riqueza de uma prática da psicologia, e quando a gente fala de psicopedagogia, é isso que tem que estar em jogo. O quanto a nossa fala, o quanto a nossa prática consegue provocar a fala do outro. A gente não deve falar pelo outro, é com o outro. E é a partir dali que talvez a gente elabore práticas potentes. É a partir dali que esse outro talvez se repense. Então pensem nisso, né? Eu acho que essa é uma grande riqueza, é entender que as dificuldades estão em todos, em cada um de nós, e é processo.
né? É processo, é construção sócio-histórica cultural. Bem, eu fui tentando trazer alguns pontos, né? Como a gente não está aqui numa aula, a gente está numa palestra, né? Algo mais curtinho, é mais um disparador. Fui tentando provocar vocês a pensar as potências, né? De poder olhar para a psicopedagogia de modo mais macro, de modo institucional. Espero que a gente tenha conseguido, espero que eu tenha conseguido fazer pensar um pouquinho nesse campo. Me coloco à disposição, se quiserem conversar mais, me busquem no Instagram, Flaviane Ribeiro _psi, estou disponível lá para a gente fazer trocas reflexivas, para a gente potencializar a nossa prática dentro do campo da educação. Tudo bem? Espero revê-los em breve. Foi uma alegria estar com vocês. Até breve. Tchau, tchau.